Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias lá, a carta aos Hebreus, capítulo 8. Aos Hebreus, capítulo 8. Leremos do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. E para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que se foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Gostaria nessa manhã, irmãos, de falar com os irmãos a respeito de três pactos. Os três pactos e a suficiência da nova aliança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que Deus, com a história do ser humano depois da queda, ele vem constantemente fazendo pactos com o homem. Mas pactos e alianças que uma atrás da outra vinham sendo substituídas. E é exatamente sobre os pactos que eu gostaria de falar nesta manhã. A palavra pacto, literalmente, vem do termo hebraico, e esse termo hebraico é berit. Então a palavra pacto em hebraico é berit. O que é berit? Berit é um compromisso, uma ligação que cria novas relações estas que eram antes inexistentes entre as partes. Ou seja, quando eu entro num pacto, quando eu entro numa aliança com alguém, eu estou tendo uma nova relação com esta pessoa e uma relação entre partes que antes não tinha nenhum contato, não tinha nenhum relacionamento. Exatamente este é o sentido e o significado de berit em hebraico. Quando Deus ele estabelece um pacto, quando Deus estabeleceu uma aliança com o homem, o que Deus faz? Ele impõe a sua vontade em forma de ordenanças
e transforma o Berit, que é o pacto, em choque, ou seja, em estado de ordenança. Então, o que Deus faz? Deus impõe a sua vontade e transforma essa vontade em estado de ordenança. É exatamente esta é a ideia de pacto dentro da palavra do Senhor, mais especificamente quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Teologicamente, o pacto, a aliança, é em si o fundamento, todo o fundamento sobre o qual está edificada a doutrina da salvação. Se não houvesse pacto, se não houvesse aliança por parte de Deus, não poderíamos, de forma alguma, falar em doutrina de salvação. E nós veremos por quê daqui a pouco. Sem ele, não haveria redenção para o homem. Então, sem o pacto de Deus para com o homem, não haveria redenção. O pacto, portanto, é o plano de Deus e a garantia para o cumprimento da redenção dos pecados. Ou seja, o pacto é a garantia que Deus fez comigo e com você para que houvesse a redenção em Cristo Jesus para perdão dos nossos pecados. Na perspectiva da reforma, e eu vou entrar aqui apenas como um bom batista reformador, né? Uma mistura de batista e reformador, mas na perspectiva da reforma, a doutrina do pacto compreende em pacto da redenção, pacto das obras e pacto da graça. Então, a doutrina do pacto compreende pacto da redenção, pacto das obras e pacto da graça. E esses três, eles caminham desde a eternidade até o cumprimento em Cristo Jesus. Esses três, né? E eu vou falar do começo, chegando então até a nova aliança. E sobre eles, então, que eu gostaria de falar sobre esse pacto. Pacto da redenção. Pacto da redenção. Pré-estabelecido por Deus, o pacto da redenção, ele decretou a salvação do homem, na qual o Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles foram envolvidos para que esse pacto fosse levado a fim. Então, todas as vezes que nós falamos em pacto da redenção, nós temos que pensar que foi uma obra pré-estabelecida por Deus. A nova aliança, ela só existe por causa do pacto da redenção, algo que ocorreu lá atrás, na eternidade. Se esse pacto não tivesse ocorrido, jamais a nova aliança poderia ter também ocorrida. Por isso que eu falo, começou na eternidade, com o pacto da redenção, pré-estabelecido por Deus, e ela vem caminhando na história do homem. Pode-se dizer, de uma forma bem simples, para os irmãos entenderem, que Deus Pai, ele foi o autor do pacto da redenção. Deus Filho foi o executor do pacto da redenção. E Deus Espírito Santo, o aplicador. Deus Pai foi o autor, Deus Filho o executor e Deus Espírito Santo o aplicador. Nesse pacto, pacto da redenção, Deus decretou que ele teria um povo para a sua comunhão e glória. E Jesus Cristo, Deus Filho, seria o mediador e fiador desta nova aliança. Desse pacto, qual era o compromisso, qual era a responsabilidade de Jesus Cristo? Expiar o pecado do povo eleito por seu próprio sacrifício. Esta era o compromisso, esta era realmente isso era aquilo que Jesus Cristo deveria fazer, ou seja, salvar realmente um povo para a honra, para a glória, para a excelência do nome do nosso Deus. Essa foi a aliança que Deus fez lá no pacto da redenção. E o Deus Espírito Santo é Ele que regeneraria os crentes, dando-lhes fé para o recebimento da graça. Então veja, lá na eternidade, antes mesmo da nova aliança, antes mesmo de nós comemorarmos aqui a beleza, a grandeza, a majestade da vitória de Cristo Jesus, estamos aqui nessa manhã e comemoramos a ceia do Senhor, na nova aliança já havia um pacto, o pacto da redenção, em que cada um dos
Deus, né? Difícil falar, né? Cada um dos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo foram envolvidos para que eu e você fôssemos salvos. Ou seja, salvação, obra e mérito único e exclusivamente de Deus. De Deus. Não de mim, não de você. De Deus. Então, Deus, Espírito Santo, regeneraria os crentes, dando-lhes fé para o recebimento da graça. Devemos entender, sem entrar em grandes embates teológicos, que, de fato, o pacto, a aliança da redenção é antes da história. É pactuado que na eternidade e torna-se um processo efetivo na história do homem, quando este cai. Quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. A queda não foi um acidente. A queda do homem não foi um acidente. A queda do homem não pegou Deus desprevenido. Não. Deus já sabia que o homem ia cair. E por Deus saber que o homem ia cair, houve o pacto da redenção. Ou seja, antes mesmo de Deus criar o homem, antes mesmo do homem cair, Deus já havia feito o pacto da redenção. Ou seja, antes mesmo de eu e você existir, Deus já tinha dado uma oportunidade para eu e você sermos salvos em Cristo Jesus, mediante a fé pela regeneração do Espírito Santo. Então veja, olha a maravilha da salvação. E todas as vezes que eu falo de salvação, todas as vezes que eu falo de redenção, isso me enche o coração, sabe por quê? Porque eu sei que em mim nada existe, nada houve pelo qual eu poderia ser merecedor dessa salvação. Mas a redenção, o pacto da redenção, antes mesmo de eu ser criado, é que deu a oportunidade para que eu fosse salvo. Tudo vem de Deus, não do homem. E se você é salvo nesta manhã, eu quero dizer para você, se glorie no Senhor. No Senhor, única e exclusivamente no Senhor. Então, esse é o pacto da redenção. Ou seja, não houve, jamais, nós não devemos nos enganar, achar que a queda foi um acidente para Deus, e aí Deus precisou pensar em como ia salvar o homem. Deus pensou antes em como ia salvar o homem, porque sabia que o homem iria cair. Essa obra-prima de Deus, Deus sabia que ele iria falhar. Esse é o pacto da redenção. Depois, nós temos um segundo pacto. Né? Tem outros, mas eu quero mencionar 3 para chegarmos aí na aliança. O pacto das obras. O pacto das obras foi o primeiro pacto com o homem. Pacto feito quando este se encontrava no status integratatis, ou seja, estado de integridade, estado sem pecado. Pacto que foi determinado, feito com Adão. Esse pacto, antes mesmo do homem pecar, então quando ele tinha esse status de integridade, Deus fez o pacto. Qual foi o pacto? O pacto das obras. Apesar da palavra de Deus, apesar da Bíblia, ela não mencionar pacto, apesar de você não ver isso daí nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, e você vai ver posteriormente na palavra do Senhor, encontramos lá nos primeiros capítulos de Gênesis, todos os elementos necessários a uma aliança, a saber, as partes. Uma aliança, ela é composta de partes, um pacto é composto de partes. Quais eram as partes? Deus e o homem. Uma condição. Qual era a condição do pacto? Qual era a condição da aliança? A obediência. Uma recompensa. Qual era a recompensa dessa aliança, dessa obediência? Realmente estar ali com Deus, desfrutando de todas as bênçãos de Deus. Lembre-se, o homem aqui no pacto, nesse pacto, não havia caído. E ameaça e castigo pela desobediência. Estes são todos os elementos de um pacto, e esses elementos estavam presentes ali quando nós lemos no Gênesis 1, 2, nós vemos claramente esses elementos como elementos do pacto aí que Deus fez com o homem. Adão, ele foi constituído representante da raça, porém fracassou. Como cabeça representativa, violando e anulando então o quê? O pacto das obras. Deus fez o pacto com o homem
que estava íntegro naquele momento. Entretanto, esse homem, Adão, ele violou, quebrou, anulou o pacto das obras. Como consequência, um dos elementos desse pacto, qual que era? A recompensa pela desobediência. E a recompensa pela desobediência foi o quê? Morte e dor. Esse é o elemento aí pela desobediência, morte e dor. Então Adão, como representante, ele fracassou, ele caiu. E novamente, eu não quero aqui discutir quanto à discordância, a interpretação de como o pecado de Adão e a questão da imputação desse pecado e passou para a sua descendência. Eu não quero discutir isso, né, teologicamente, mas eu quero tão somente que o irmão saiba nesta manhã que esse pacto das obras foi violado. E de alguma forma o pecado passou a todos nós, conforme diz Romanos 5:2. Por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte, portanto todos nós pecamos e morremos. Como falei, não vou discutir como isso veio a nós, né? Isso daí é uma outra discussão, mas eu quero que você fique ciente. Então, o pacto das obras, ele foi ferido, ele foi destruído, ele foi violado por causa do pecado do homem. Mas havia um pacto de redenção antes, na eternidade. O pacto das obras não deu certo. E aí vem o terceiro pacto que eu gostaria de falar para os irmãos. O pacto da graça. A aliança da graça. Por causa da queda do pacto das obras, o homem se tornou incapaz diante de Deus. Ou seja, nós realmente nos desviamos, tomamos os nossos caminhos, andamos conforme os desejos dos nossos corações, e o pecado, depois que houve a queda do homem, ele se tornou algo crescente em destruição, crescente em maldade, crescente em todos os seus aspectos mais profundos. Ou seja, o pecado se revelou como pecado, e o pecado se revelava como pecado na vida dos homens, né? Porque nós que pecamos. Então veja, e a palavra de Deus diz que toda a natureza, lá em Romanos fala, né, ao menos, né, toda a natureza geme por causa dessa queda do homem, esperando o quê? A redenção. Então veja como o pecado que entrou na vida do homem, ele destruiu realmente o homem. Mas Deus, por causa da quebra do pecado das obras, ele já havia preparado, como eu falei, já havia lá na eternidade o pacto da redenção. Então aprove ao Senhor estabelecer uma nova aliança. Esta é o pacto da graça. Esta nova aliança é o pacto da graça. Por meio de um sumo sacerdote, o qual nós vimos aqui no texto, que é um sumo sacerdote segundo uma ordem superior. É um sumo sacerdote que não precisa de nenhum outro para que falar e o substitua. É um sumo sacerdote que não tem pecado algum, por isso não precisa se apresentar diante de Deus oferecendo sacrifício pelos seus próprios pecados. Esse sumo sacerdote é de uma ordem superior, e esse sumo sacerdote é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Senhor deste pacto, do pacto da aliança, do pacto da graça. Nesta nova aliança, Deus nos oferece a salvação. Deus oferece a salvação aos pecadores, mas de que forma? Por uma única forma, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho. E a fé aqui, ela desempenha um papel importante para a salvação. Mas a salvação, ela vem do próprio Deus. Não se vanglorie na tua fé, achando que a tua fé é que foi suficiente para a tua salvação. Ela apenas desempenhou um papel. Mas saiba, a salvação veio de Deus. Porque se a tua fé te salvasse, você seria salvo meritoriamente, porque teve fé. Como não é a fé, ela desempenha apenas um papel importante, a salvação, ela primeiro vem de Deus no pacto da redenção. Então, não se glorie na tua fé. Agradeça a Deus, porque de alguma forma Ele colocou a fé salvadora no teu coração e você respondeu o chamado de Deus, a voz do Espírito Santo para ser salvo. Ou seja, qual é a tua participação da salvação? Nenhuma. Nenhuma. Obra
graça de Deus. Por isso, o homem não deve nem se vangloriar na sua salvação. Deve se vangloriar que é salvo em Deus, em Cristo Jesus. Deve se vangloriar no nosso Senhor e Salvador. Por mais difícil que seja a nossa limitação de entendermos isto, né? E até mesmo estar relacionado com a questão da eleição, o fato é que a salvação origina-se em Deus. E suas condições e benefícios foram estabelecidos também por Deus. Este é o fato. É isto que a Bíblia fala para você. É isso que a Bíblia fala de mim. É esta condição que Deus mostra para você como homem e quem Ele é, Deus. Esta é a grande diferença entre você e eu. Portanto, nós não devemos nos orgulhar nem mesmo na fé que temos. Devemos louvar ao nosso Senhor. Para terminarmos, vamos para o final, né? Diante desse novo pacto, da nova aliança, quais as bênçãos, então, que Deus traz para nós? Todas as alianças, quando nós olhamos na palavra de Deus, todos os pactos de Deus com os homens foram ratificados com sangue. A palavra de Deus deixa claro, todos os pactos de Deus com os homens foram ratificados com sangue. Gênesis 15, 9 e 10. Êxodo 28 deixa muito claro essa ratificação com sangue. A nova aliança não é diferente. Jesus Cristo em Lucas 22, 20 diz: esse é o cálice da nova aliança em meu sangue. Ou seja, ratificado a nova aliança com o sangue do Cordeiro, sangue do Senhor Jesus Cristo. Observem que então, que o sangue de Jesus é um tanto para a remissão dos pecados, como para a inauguração da nova aliança. Então o sangue de Jesus, ele redime os nossos pecados e também inaugura a nova aliança. Nesta manhã, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos inseridos na nova aliança. Por que fomos inseridos na nova aliança? Porque o sangue de Jesus Cristo ratificou este pacto, o pacto da graça. O sangue é a base, enquanto a aliança é o documento. Deus enumera na aliança todas as bênçãos que Deus está nos dando e sela esta aliança com o sangue de Jesus Cristo. E rapidamente, a nova aliança, este novo pacto, o novo testamento, que é selado, que sela as bênçãos de Deus para as nossas vidas, saiba que essa nova aliança é suficiente para a tua vida. Nós não devemos ficar, e eu sou totalmente contrário, e eu tenho até medo de falar, porque eu acho que eu estou sendo mostrado na internet, né? Mas me dá arrepio quando falam que crente tem que ser que nem judeu, né? Crente precisa ser que nem judeu. Isso me causa, às vezes, arrepio, porque me parece que a nova aliança não é suficiente. Me parece que eu preciso fazer algo mais. E o próprio Paulo debateu isso inúmeras vezes, né? E até chegou a repreender Pedro, né? Porque ele estava agindo de uma forma errada. Chegou a repreender os Gálatas, que queriam circuncidar, que começaram bem e depois estavam inventando coisas. Vejam, a nova aliança, ela é suficiente. Mas em que medida a nova aliança ela é suficiente? A nova aliança ela é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Hebreus 10, 14 e 1 João 1, de 1 a 7, fala exatamente isso, que Deus, que Jesus Cristo é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Ou seja, a nova aliança ela é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Eu não preciso mais inventar coisas para ter meus pecados perdoados. Eu não preciso pagar mais promessas para ter meus pecados perdoados. O que eu preciso fazer é apenas crer que o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados. Ponto final. Assunto encerrado. É isto. É isto. Até mesmo se você, como crente, tiver cair, você pode se levantar e Deus te perdoa. Ponto final. Se você não é crente, entregue ou coloque todos os teus pecados, coloque tua vida diante do Senhor, perdão dos pecados, ponto, e não se conversa mais.
a nova aliança, ela é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. A nova aliança nos permite acesso na presença de Deus, acesso ao trono da graça, o que antes era proibido para mim e para você por causa de um véu. E diz que, eu não vou falar não, porque eu estava discutindo isso com o pastor, né? Que tinha um véu que separava a nova aliança, mas eu perguntei até outro dia para o pastor, mas dentro do Santos dos Santos a arca estava lá? Porque me parece que a arca tinha sumido, né? Mas isso é uma outra coisa, né? Mas mesmo assim, se a arca estava ou não, eu não podia entrar no Santo dos Santos. Hoje eu posso adentrar no Santo dos Santos, porque a porta está aberta, o caminho está aberto. Então a nova aliança me permite o acesso à presença de Deus. Eu e você podemos chegar a Deus onde nós estivermos, né? Ou se eu estiver em casa, se eu estiver no trabalho, onde quer que eu esteja, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, eu chego à presença e tenho acesso ao trono da graça, né? E como acho que foi falado aqui, né? O trono da graça é o lugar que quando você... Acho que foi o pastor que falou, né? Não me lembro, depois o pastor... Se não foi, foi alguém aqui. Mas acho que foi aqui, né? Porque só tenho vindo aqui, né? Vou denunciar, né, pastor, se for outra igreja. Não, minha família só vem aqui, cultua a Deus aqui. E amamos estar aqui. Mas como foi falado, quem experimenta estar no trono da graça, não quer estar em mais nenhum outro lugar. Não sei se foi falado aqui, mas acho que foi aqui, porque só vem aqui, né? Então, ou foi algum livro que eu li, né? Pode ser. Então, quem experimenta, quem vai ao trono da graça, quem tem acesso à presença de Deus, não quer mais estar em nenhum outro lugar, senão no trono da graça. A terceira bênção da suficiência dessa nova aliança é o Espírito Santo habitando e dirigindo as nossas vidas. Hebreus 8:10, Romanos 8, de 1 a 11. Ou seja, o Deus da redenção, do pacto da redenção, o Espírito Santo que nos conduziria de vitória em vitória, de glória em glória, nos animaria, estaria conosco até a consumação do século. Todas aquelas promessas, ele não foi chamado só para estar ao lado, Paráclito, mas ele é chamado e foi enviado para estar dentro de nós, morando em nós, fazendo com que nós venhamos ter vitórias, mesmo em algumas derrotas, nos levantando como nós estamos aí desanimados. Enfim, é o Espírito Santo trabalhando na minha vida, na tua vida, ou seja, é o Espírito Santo tabernaculando como um dia Cristo tabernaculou aqui conosco. É o Espírito Santo tabernaculando na minha e na tua vida. Esta é mais uma bênção da suficiência do pacto da graça. E por fim, conhecimento íntimo com Deus. Hebreus 8:11. O próprio Deus falou aqui, e nós já lemos no versículo 11, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos aqueles chamados a participar do pacto da graça, todos aqueles que vivem na nova aliança, agora Deus tem um relacionamento íntimo com nós. Aprendemos dentro nos nossos corações com Deus. E por isso que nós temos discernimento espiritual. E eu costumo falar nas minhas classes, né? Às vezes tem coisas que a palavra de Deus omite, né? Porque não eram coisas daquela época, são coisas contemporâneas, né? Mas aquele que tem o conhecimento de Deus, discernimento espiritual, mesmo que a palavra de Deus não tenha não tenha algo tão claro, sabe que se é ou não da vontade de Deus. Conhecimento íntimo com Deus. Eu concluo, né? Vivemos agora no pacto da graça. Estamos caminhando de glória em glória, vitória em vitória. E tudo isto por quê? Porque um dia, antes mesmo de nós nos termos desviados, o Senhor fez um pacto de redenção. Depois do pacto de redenção, trouxe o pacto das obras, que falhou. Depois do pacto das obras, Deus trouxe o pacto da graça, um novo testamento, uma nova aliança. E eu e você estamos aqui por causa desse amor maravilhoso de Deus. Nós o amamos porque Deus nos amou primeiro.
Que Deus abençoe a palavra.